quero mais de ti, Senhor, eu quero mais. Atende o meu clamor, eu quero mais de ti, Senhor, eu quero mais, eu quero mais. I need you more, more de ti, Senhor. I need you more than you can say. I need you more, than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Sim, Senhor. Aleluia. Você abriu a sua Bíblia em Isaías 6? Isaías capítulo de número 6. Diz assim a palavra de Deus: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e disse a este povo: ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas ainda se ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Diga comigo: assim a santa semente é o seu toco. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Ai, eu quero mais de Deus. E quantos aqui, amado, querem mais de Deus? Se santifiquem, se consagrem mais, busquem mais a presença de Deus, porque a glória do Senhor é grande. E a presença de Deus para esse lugar é pesada. Eu quero falar um pouco com você a respeito do chamamento de Deus para Isaías. Isaías tem uma experiência com Deus, e é
bem provável que você já tenha pelo menos ouvido falar desse capítulo 6 de Isaías. Isaías, amado, tem uma experiência com Deus. A gente vai testemunhar o início do livro do profeta Isaías, trazendo uma palavra para o povo de Deus, trazendo uma palavra de aconselhamento, de direcionamento para o povo de Deus. Mas no capítulo 6, e somente no capítulo 6, nós vamos ver Isaías tendo uma experiência com Deus. Isaías começa a descrever a presença do Senhor. E a partir dessa grande experiência que ele tem com Deus, da presença do Senhor, Isaías desenvolve um novo relacionamento com Deus. E a visão de Deus, ou a visão de Isaías para com Deus, ela é alterada. Porque agora Isaías está falando de alguém que ele conhece. Isaías agora está falando de alguém que ele viu. A sua teologia foi completamente alterada no capítulo 6. E a partir desse capítulo 6, nós vamos poder perceber, Isaías está diferente. O ministério de Isaías está diferente. E o ministério de Isaías agora está mais encorpado. O ministério de Isaías agora está mais cheio. E agora o ministério do profeta tem uma plenitude de Deus. Se você ler Isaías capítulo 1 até o capítulo 5, você vai ver Isaías de uma maneira. A partir do capítulo 6, você vai ver um profeta com mais autoridade. Você vai ver um profeta agora com mais intimidade. Você vai ver agora um profeta falando daquilo que ele conhece, não apenas daquilo que ele aprendeu. O desafio de Deus para a sua vida nesta manhã é você buscar uma experiência com Deus, de não viver apenas do Deus que você ouviu falar, mas de agora você viver uma experiência do Deus que você pôde ver, ouvir e ter uma experiência com Ele. Eu quero te dizer, amado, que nesta manhã o Espírito Santo está neste lugar, que o Espírito Santo ele é uma pessoa e que o Espírito Santo ele está disponível. O Espírito de Deus ele pode ser tocado nesta manhã. O Espírito Santo de Deus ele pode ser relacionado nesta manhã. Você pode conversar com Ele. Você pode falar para Ele. Tem muito crente, amado, que não tem intimidade com Deus e não tem o hábito de falar com o Espírito Santo. Mesmo que você não o veja, Ele está ao seu lado todas as manhãs. Mesmo que você não possa contemplá-lo, mesmo que você não possa vê-lo, Ele está com você todos os dias. Porque o Senhor Jesus, Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador e Ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Espírito Santo está conosco todos os dias da sua existência. Todos os dias da nossa existência. Ele é uma pessoa na qual você pode conversar com Ele, na qual você pode se abrir com Ele. Não há pecado oculto diante dEle. Nada do que você faz é surpresa para o Espírito Santo. Ele vê como quando você toma uma atitude errada. E antes que chegue palavra alguma na tua boca, Ele já conhece. Mas por pura misericórdia, Ele não se afasta de você. Por pura misericórdia, Ele cerca você. Ele sabe dos seus pensamentos. E Ele sabe, amado, aonde você vai, o que você faz. Mas você pode nesta manhã fazer uma aliança com o Espírito Santo e dizer-lhe: Espírito Santo, Tu és o meu Deus. Espírito Santo, eu sou o Teu filho.
Você consegue imaginar que um homem que está com o ministério em exercício, porque o profeta estava com o ministério em exercício, um homem que havia profetizado coisas grandes até então, não estava 100% limpo? Você consegue imaginar que um profeta que ministrou o capítulo 1, se você pegar o capítulo 1 do profeta Isaías, é um capítulo maravilhoso, cheio de repreensões, cheios de palavra de Deus, mas você vai encontrar no capítulo 6, ele revelando diante de Deus que ele ainda tem lábios impuros, que ainda há coisa nele que precisa ser arrancada, que ainda existe alguma coisa nele que precisa ser tratado. Você entende isso, amém? Irmãos, Deus não está procurando homens que cheguem diante de Deus e façam uma performance como se quisessem impressionar Deus. Não, Deus não está procurando homens assim. O que Deus está procurando são homens que são verdadeiros diante de Deus, homens, amado, que não tem problema em abrir o seu coração. Isaías não teve medo de que as pessoas ouvissem de uma forma diferente daqui para frente. Você imagina o que é alguém ter recebido uma profecia desse profeta e agora ouvi-lo dizendo: ai, que vou perecendo porque sou homem de lábios impuros? Qualquer outro profeta dizia: não posso falar isso, nem tampouco registrar num livro, imagina. E os 5 capítulos para trás que eu já profetizei, como é que fica? Mas ele diz: não, eu quero mais do Senhor, eu quero ir mais profundo com esse Deus. E só existe uma forma de ir mais profundo com esse Deus, é abrindo o meu coração por completo. Aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, ele é fiel para completá-lo, querido. Deus começou uma boa obra na minha vida e na sua vida, e ele é fiel para completar essa boa obra que ele começou. Mas o Espírito de Deus está buscando homens e mulheres que têm a capacidade de se rasgarem da sua presença. Deus está buscando homens e mulheres que chegam diante dele e dizem: sim, Senhor, purifica-me, porque eu reconheço que em mim ainda há algo que não está completo. O profeta, amado, só faz isso porque ele não quer perder a glória de Deus. Ele começa a ter essa experiência e ele diz: é precioso demais para eu deixar isso escapar da minha vida. Dessa experiência, amado, nasceu uma transformação na vida do profeta Isaías. E é interessante nós estarmos falando da transformação de um profeta em exercício. É interessante, amado, como algumas pessoas pensam que eles precisam de grandes coisas para eles se prepararem, e quando eles estiverem prontos, Deus vai começar a utilizá-los, e não é verdade. É à medida que você vai caminhando com o Espírito Santo, você vai se lançando diante dele, e você vai dizendo: usa-me, Senhor, purifica-me, Senhor, santifica-me, Senhor. Eu quero que nesta manhã você diga ao Espírito Santo de Deus: Pai, se existe alguma coisa na minha vida que ainda, Senhor, não permite aproximação, que ainda não permite que eu vá além, que o Senhor venha queimar isso na minha vida. É isso que Deus quer, querido. Às vezes nós ficamos com etiqueta com quem está perto de nós. Ah, se o meu irmão me ouvir orando assim, ah, se o pastor me ouvir orando assim, ele vai tirar o cargo de mim. Ah, se o pastor me ouvir orando assim, ele nunca vai me entregar nada para fazer na casa do Senhor. É o contrário, tá, querido? Porque Deus trabalha com homens quebrantados. Deus não trabalha com ninguém que não esteja quebrantado. Você entende isso, amém? Deus só trabalha com gente, amado, que se prostra, com gente que se rende, com gente que se lança diante dele, que reconhece as suas misérias, com gente, amado, que olha para si mesmo e diz: eu não sou capaz, capacita-me, Espírito Santo. É por isso que eu estou dizendo para você começar a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo de Deus.
Que você, amado, leve a sério a sua vida com Deus. Que a sua vida com Deus não seja apenas pelas promessas. Que a sua vida com Deus não seja apenas pelas bênçãos de Deus. Amado, Deus está cansado, o Espírito Santo está cansado de homens e mulheres que buscam a Ele apenas por causa da bênção. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, disse o Senhor Jesus, que o adorem em espírito e em verdade. Diga ao irmão que está do seu lado: em espírito e em verdade. Em espírito e é em verdade. Tem que haver, amado, um fervor. Tem que haver uma paixão. Em espírito, amado, fala de amor, fala de paixão por aquilo que você está fazendo. É colocar o seu coração naquilo que você está fazendo para Deus. Quando você estiver louvando, o teu coração tem que estar ardendo. Quando você estiver orando, o teu coração tem que estar posto nessa oração. Quando você estiver fazendo uma obra na casa do Senhor, o teu coração tem que estar naquilo que você está fazendo. Isso é espírito. E tem que haver verdade. Você não consegue se esconder. Você não consegue mascarar o teu ministério. Você não consegue mascarar a tua vida. É impossível você esconder alguma coisa do Espírito de Deus. Você pode esconder de mim. Você pode até disfarçar muito bem o seu estilo de vida, mas o Espírito Santo de Deus sabe o que está aí dentro do seu coração. E o Espírito Santo de Deus, ele não vem te acusando. Deus não acusou Isaías, porque Deus não trabalha com acusações. Porque o Espírito Santo de Deus, amado, ele não trabalha forçando você a se render. Ele simplesmente mostra a sua majestade. Ele simplesmente mostra a sua beleza. Ele simplesmente mostra a sua grandeza. O profeta Isaías, amado, fica estarrecido, porque a majestade de Deus chama a sua atenção. Ele diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as orlas das suas vestes enchia todo o templo. Você consegue imaginar o que é isso? Você consegue imaginar o que é essa majestade? É dessa forma que o Espírito Santo de Deus vem para mim e para você, mostrando majestade, não acusando, mas mostrando a sua majestade, mostrando a sua glória, mostrando a sua plenitude. E isso, amado, vai me levar a me render diante dele. O Espírito Santo em momento nenhum disse para Isaías: oh, não olha para cá porque você tem lábios impuros. De maneira nenhuma, ele jamais disse isso. Ele simplesmente começou a mostrar do que era capaz o profeta participar. E eu quero te perguntar nesta manhã: você está disposto a participar dessa glória? Você está disposto a fazer parte dessa adoração que enche o templo da glória de Deus, que enche a terra da glória de Deus? Porque quando nós somos participantes dessa adoração divina, nós somos capazes de atrair a glória de Deus para encher toda a terra. E é o que Deus está buscando de homens como eu e você. É o que Deus está buscando de mulheres como você, minha irmã. De mulheres e homens que se entreguem por completo. De mulheres e homens que não tenham segredos diante do Pai, mas mulheres e homens que se lançam diante do Pai, dizendo: eu quero ser como o Senhor é. Eu vejo a tua glória, eu vejo a tua santidade, e eu quero ser santo como o Senhor é santo. Você entende isso, amém? O profeta Isaías agora, amado, está dentro de um contexto aonde a sua vida nunca mais será a mesma, aonde a sua teologia a respeito de Deus, aonde a sua pregação a respeito de Deus agora muda por completo, aonde ele agora recebe uma palavra revelada. Diga comigo: palavra revelada. Eu não sei quantos estão aqui nessa manhã que tem uma palavra revelada para a sua vida. Uma palavra que vem a mim dizendo, uma palavra, amado, que vai dar uma direção para mim, uma palavra, amado, que vai nortear a minha vida inteira. Você entende isso, amém? Você sabe o que é isso, amém? Uma palavra que vem do trono, que impacta a minha vida e que vai reger a minha vida por toda a minha existência. Se você não tem essa palavra ainda, querido, está na hora de você buscá-la. Se eu te perguntasse nessa manhã, você tem uma palavra rema na sua vida? Você tem uma palavra que vem do trono, que diz quem você é e que diz qual é o mistério de Deus com você?
Porque Deus tem um mistério com você. Diga ao irmão que está do seu lado: Deus tem um mistério com você. Ah, Deus tem um mistério com você, querido. Você não nasceu por acaso. Há um mistério no teu nascimento. Há um mistério na tua existência. Há um porquê você está aqui nesta manhã. Há um porquê você existir. Há um porquê você está respirando. Há um porquê Deus disse nesta manhã para você: viva, acorda. Porque se Ele não tivesse dito para você acordar, você estaria talvez até morto. O que fez você acordar nesta manhã? O que fez você abrir os olhos nesta manhã e se colocar de pé? Uma palavra que saiu do trono, que disse para você: viva. E você viveu. Você entende isso? Amém? Ou alguém aqui tem domínio quando está dormindo? Tem domínio de si mesmo. Você não sabe nem o que se passa do lado de fora da sua casa. Quanto menos o que está acontecendo no mundo espiritual. O Espírito de Deus está procurando homens e mulheres que se lancem. Homens e mulheres amados que se rendam. Homens e mulheres amados que não tenham nada a esconder diante do Pai. Homens e mulheres que venham diante do altar do Senhor e digam: Deus, eu estou vivendo assim, mas eu quero viver diferente. Homens e mulheres amados que dizem: Deus, eu desejo a tua glória, mas ainda há algo em mim que impede essa glória de me tomar por completo. Se esse é o caso, amado, nesta manhã, você diga ao Espírito Santo de Deus aquilo que ainda te impede de viver a glória por completo. Amado, abre o teu coração nesta manhã. O Espírito está clamando. A Bíblia diz que o Espírito geme por você com gemidos inexprimíveis, gerando eu e você diante do Pai, querendo que você entregue tudo diante dele, que você não queira administrar absolutamente nada. Tem pessoas vivendo, amado, com pecados, e eles querem administrar esse pecado, e de repente uma semana eles contornam esse pecado, da outra semana eles tornam a cair neles, e de repente por um período eles conseguem se manter fiel, mas já vem aquele outro período em que eles caem novamente. O Espírito Santo de Deus está nos convidando a entregar tudo diante dele. Hoje, amado, abrir o teu coração diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo e dizer assim: Senhor, eu quero ser a ferramenta de Deus para esse tempo. Eu quero ser, Senhor, o homem que o Senhor irá usar nesta geração. Deus está à procura de homens e mulheres que vão permitir o Espírito Santo usar nesta geração. Deus está buscando, amado, homens e mulheres. Deus não está buscando teólogos formados. Deus não está procurando homens com grande sabedoria, com grandes talentos. Deus está procurando homens que se rasguem na presença dele e fale: Senhor, eu sou assim, muda a minha vida. Deus, eu pratiquei isso. Deus, eu pratiquei aquilo, mas o Senhor pode me santificar. São estes homens a quem Deus está procurando. São estas mulheres a quem Deus está procurando. No meio, amado, daquela majestade que constrange o profeta, no meio de tudo aquilo, ele começa a ver na sala do trono que havia uma reverência, que havia uma humildade naqueles que estavam adorando. E ele diz: eu vi serafins de 6 asas que voavam. E ele diz: com 2 asas eles cobriam o rosto, reverência. Com 2 asas eles cobriam os pés, humildade. E com 2 eles voavam, movimento, ação. Não deixavam de exercer a adoração. E no meio daquela adoração, Isaías observa que enquanto eles adoram, aquela adoração faz estremecer, amado, os umbrais das portas, faz estremecer os alicerces e faz encher de uma fumaça o lugar onde Deus está. Você consegue imaginar isso? Amém? Outra coisa que Isaías observa, que no meio daquela adoração, ela evidenciava, ela destacava a santidade de Deus.
E Isaías diz: e eles clamavam um aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. E não somente os alicerces, o limiar do templo, os batentes das portas estremeciam, mas agora a vida e o coração de Isaías também estremece com aquela adoração. Agora também a vida de Isaías, amado, começa a estremecer no meio daquela adoração, e começa a surgir algo dentro dele, uma vontade inexplicável de adorar, uma vontade inexplicável de estar no meio daquela adoração e no meio de tudo aquilo que estava acontecendo. Se você entender isso nesta manhã, a minha oração ao Pai é que você entenda isso nesta manhã e que você mude o seu estilo de vida. Agora presta atenção, irmãos, porque às vezes eu tenho a impressão de que Deus está falando e você está entrando no ouvido e saindo no outro. Às vezes você pensa que não é para você, e é exatamente para você que o Espírito de Deus está falando. É um tempo novo na sua vida. Diga para o irmão que está do seu lado: é chegado um tempo novo na sua vida, aonde Deus, amado, vai requerer uma postura e um posicionamento diferenciado. É um tempo novo na sua vida, querido, e você precisa entender isso. Amados, se você não entender nada do que eu estou te dizendo nesta manhã, eu quero que você pelo menos entenda isso. É chegado um tempo de uma postura nova na sua vida. Você precisa fazer tudo diferente. E não se engrandeça achando que você já está fazendo. É um tempo de você fazer tudo diferente. É um tempo de você fazer, amado, valer na sua vida a palavra de Deus. É um tempo, amado, de você começar a descobrir o verdadeiro sentido da adoração, a verdadeira adoração, olhando para a majestade de Deus. Existem pessoas aqui que não conseguem admirar a majestade de Deus. Existem pessoas aqui que falam com os lábios, mas o coração não consegue alcançar. Eu quero te dizer, irmão, muda o teu estilo de vida, irmã, muda o teu estilo de vida, e você vai começar a contemplar a glória de Deus, e você vai começar a contemplar a majestade de Deus. Você vai conseguir entender o que é esse Deus majestoso. Você vai conseguir entender o que são as orlas destas vestes, esse Deus cheio de majestade assentado no trono. E aí você vai começar a ter mais reverência por Deus. Existem pessoas que não têm reverência por Deus. Existem pessoas que elas falam o que elas querem, elas vivem o que elas querem, elas fazem o que elas querem, porque elas ainda não conseguem contemplar a majestade. Você entende isso? Amém? Deus está neste lugar. Quantos sabem disso? Quantos sabem que Deus está aqui? Amém? Quantos sabem que o Espírito de Deus está falando conosco nesta manhã? O Espírito de Deus está neste lugar. É necessário, querido, nós darmos vazão ao Espírito Santo. É necessário, amado, que nos nossos cultos, nos cultos que nós prestamos a Deus, nós darmos mais vazão ao Espírito Santo. Você entende isso? Amém? Dar vazão ao Espírito Santo, igreja. Pastor, o que é dar vazão ao Espírito Santo? É me entregar completamente. É abrir mão, amado, de tudo aquilo que eu tenho como estimação na minha vida. Existem pessoas, amado, vivendo agarrados com pecado. Existem pessoas vivendo agarrados com pecados silenciosos. Existem pecados que fazem barulho, mas existem pecados que eles são silenciosos. Existem pecados, amados, que satisfaz a minha carne e que ninguém fica sabendo. É tempo de nós largarmos disso, irmão. É tempo, amado, de buscar a pureza, a santificação. E você por si só não consegue, então abre o teu coração diante do Senhor e diz: toca-me com brasas do altar. Que você possa dizer nesta manhã: toca-me com o fogo do teu Espírito. Igreja, se você entender isso, se você entender o que é que o Espírito de Deus está fazendo nesta manhã, neste lugar, se você entender qual é o clamor do Espírito Santo pela tua vida, o Espírito Santo não está chorando por você, porque está com dó de você. Ai, tadinho, faz ele
está chorando por causa disso, não. O Espírito Santo de Deus chora, pastor? Sim, ele chora. A Bíblia diz com gemidos que não dá para se expressar. Você pode imaginar o que é um clamor do coração de Deus por você? Você consegue imaginar o que é o choro do Espírito Santo quando você comete um pecado? Você consegue imaginar quanto que o Espírito Santo de Deus chora quando você executa algo que afasta-o de você? Às vezes o Espírito Santo está tão perto de mim, amado, de você, e de repente nós falamos ou fazemos algo que o Espírito Santo tem que se retirar, porque ele não pode compactuar com aquilo. Você já parou para imaginar quantas vezes você fez o Espírito Santo presenciar coisas horríveis? Práticas ilícitas. Porque você tem um Espírito Santo. Quantas vezes, amado, você levou o Espírito Santo a ver coisas que ele não queria ver? Quantas vezes você levou o Espírito Santo a praticar ou ver você praticar coisas que ele não queria ver você praticando? E aí ele se afasta de você. E aí ele chora, porque ele quer estar perto de você. E aí ele clama com gemidos inexprimíveis, porque ele quer que você seja o homem que ele quer que você seja. Porque ele quer que ele seja a mulher que ele quer que você seja. Porque ele sabe o quanto que ele investiu na sua vida, querido. O Espírito de Deus tem investido nas nossas vidas. E ele não está aqui te acusando, não. Assim como ele não acusou Isaías, mas ele só mostrou a sua majestade. E foi o bastante para constranger o profeta. O profeta constrangido diante do Senhor. Ele diz assim: ai de mim, Senhor, ai de mim, estou perdido. Você consegue imaginar, amado, essa frase? Ai de mim! Existem pessoas que já não sentem isso. Quando nós falamos de arrependimento, existem pessoas que já não sentem arrependimento. Existem pessoas que já estão tão acostumados a viverem distante do Espírito Santo, que eles já não sentem arrependimento. Existem pessoas tomando o controle da mão do Espírito Santo das suas vidas e dizendo assim: está aqui que eu controlo. Existem pessoas, amado, que dizem: mas eu só vou lá, faço uma oração e está tudo resolvido. Não. Se não sentir as suas misérias, querido, não está resolvido. Deixa eu te dizer uma coisa nesta manhã: quando você vai pedir perdão a Deus pelo um ato pecaminoso que você fez, se você não sentir a tua miséria, você não recebe perdão. Não quero falar sobre isso. Querido, nós precisamos falar sobre isso. Eu preciso falar com você sobre isso nesta manhã. Eu preciso falar com você sobre isso nesta manhã, querido. É um tempo novo na sua vida. É um tempo, amado, de um posicionamento novo diante de Deus. De você ter humildade diante de Deus. De reconhecer o seu estado atual. E de dizer: os meus olhos viram o Rei. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar. Ele pega uma tenaz, arranca uma brasa viva e toca os lábios do profeta. E o Senhor diz para ele: então dizia:
iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Enquanto o fogo do Espírito não conseguir tocar a sua vida, o teu pecado não está perdoado e a tua iniquidade não saiu. O que tem de gente achando que o pecado está perdoado e que a iniquidade saiu, ela está bem aí quietinha. O pecado só te é perdoado e a iniquidade só vai sair de você quando o fogo do altar tocar os teus lábios e o teu coração. Enquanto esse fogo não te tocar, você pode estar vivendo com pecados incubados aí dentro da sua vida. É tempo de nos sentirmos as nossas misérias, para que a glória do Senhor encha a terra. Eu sou responsável, você é responsável pela glória de Deus encher a terra. Pelo menos o ambiente em que você vive, pelo menos o lugar em que você habita, precisa ser cheio da glória de Deus. O meio em que você vive precisa ser cheio da glória de Deus. Há uma combinação perfeita, amado: disposição e humildade. Diga ao irmão que está do seu lado: disposição e humildade. Diga: combinação perfeita. Sabe por que Deus purificou? Sabe por que Deus purificou os lábios do profeta? Porque estava evidenciando, amado, trazendo à luz o chamado porta-voz de Deus. Porta-voz de Deus. Chamado de Isaías, amado, passava agora por aflições purificadoras, brasas vivas. Diga comigo: brasas vivas. Aflições purificadoras. Quantas vezes eu e você somos levados a aflições purificadoras, mas tocado pelo fogo purificador, nós somos cheios do Espírito Santo, criando um ambiente de glória. Quando isso aconteceu, Isaías respondeu prontamente. O Espírito Santo pergunta: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Com um coração cheio e sensível do Espírito Santo de Deus, ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que você poderia dizer isso nesta manhã? O que tem de crente dizendo assim: eu quero, mas agora não. O que tem de crente dizendo assim: não, eu prefiro ficar no banco. Ah, ministério dá muito trabalho. Aliás, o nome ministério já é trabalho. Eu quero te chamar, amado, para se render diante do Senhor e dizer: eis-me aqui. Quando Isaías diz assim: eu já estou indo para o término. Quando Isaías diz assim, ele diz assim: envia-me, Deus. Aí Deus diz: ok, eu vou te revelar como que eu quero te usar. E Deus diz para Isaías: eu vou te usar na contramão de todo um sistema que está acontecendo. Eu vou te usar na contramão do que vem sendo feito pelo povo de Deus. Eu vou te usar como uma espada que passa pelo meio do povo. Isaías toma um impacto com aquilo, e no verso 11 ele pergunta: por quanto tempo, Senhor? Deus, quanto tempo vai demorar isso, Senhor? Quando é que eu vou ser aceito? Quando é que eu vou ser um profeta bom aos olhos do povo? Deus diz: até ser tudo destruído. Diga ao irmão que está do seu lado: até ser tudo destruído. Do que Deus está falando? Do que Deus está falando desse até tudo ser destruído? O que é esse tudo?
falando de um sistema de adoração falido. Deus está falando, amado, de um culto que não cultua Deus. Deus está falando de um povo que diz adorar, mas não adora. Deus está falando, amado, que Deus está levantando homens que irão na contramão de tudo que já está acontecendo, dizendo ser para Deus. Eu quero que você entenda isso. O porquê que Deus está santificando homens e mulheres nesse tempo? Não é para eles serem reconhecidos, não é para eles serem amados ou queridos pela sociedade. Deus está levantando homens nesse tempo que vai destruir o sistema de culto que está sendo apresentado para Deus. E existem alguns que dizem, estão dividindo a igreja, é para dividir mesmo. Tem alguns que estão dizendo, por que não vai pregar o evangelho? E vai agora se importar com o que está acontecendo. Existe tempo para todas as coisas debaixo do sol. E existem ministérios e ministérios. Quando nós entendemos que o trabalho do evangelista é um, que o trabalho do profeta é outro, que o trabalho do pastor é outro, que o trabalho do mestre é outro, que o trabalho do apóstolo é outro, quando nós entendermos isso, então nós vamos entender a ação do Espírito dentro da igreja. Então nós vamos entender a ação do Espírito de Deus dentro da igreja. Eu quero que você se prepare como igreja, porque Deus está levantando um povo no meio do seu povo que vai causar transtorno para aqueles que pensam que são povo. Não sei se você entendeu o que eu estou te dizendo, eu vou repetir. Deus está levantando uns Zé Ninguém e umas Marias Ninguém no meio do povo de Deus para confrontar o que está sendo feito. Homens e mulheres que ninguém nem sabe quem são, mas que estão sendo levantados, tocados pelo fogo. Homens que ninguém nunca ouviram dizer, mas que estão com brasas vivas. Não existe sistema no mundo que possa paralisar um homem ou uma mulher trocado pelas brasas vivas do altar. Ninguém consegue calar a voz de um profeta purificado. Pergunta para o teu irmão, você está pronto para esse? Pergunta para o que está do outro lado, você está pronto para esse? Então começa confessando. Então começa se expondo. Sai do casulo. Que você pensa que engana, mas não engana. Você pensa que está todo cheirosinho, bonitinho aí, engana, né? Não engana. Está na hora de você rasgar o teu coração por completo. Deus irá usar nesse tempo. Deus está levantando um povo dentro do seu povo. Um povo que consegue olhar a majestade de Deus e adorá-lo com reverência. Me faltaria tempo nesta manhã para eu falar sobre o tronco, sobre o toco. Há um mistério nisso aqui, querido. Depois que Deus revelou isso para Isaías, você vai ver o profeta falando. No livro de Isaías inteiro, agora daqui para frente, Isaías vai falar sobre remanescentes. Ele agora traz uma palavra rema. Ele agora está andando numa palavra rema. Diga comigo, remanescentes. Eu já ministrei sobre isso para você. Pastor, o que são remanescentes? Reservas de Deus para tempos difíceis. Diga comigo, reservas de Deus
para tempos difíceis. Um remanescente, amado, é um rebento. O que é um rebento, pastor? É um broto. O Senhor disse para Isaías o seguinte: teu ministério, querido, vai ser agora de destruir. Você consegue entender isso? Não parece uma contradição? O cara acaba de ver uma visão maravilhosa de sair da sala do trono e sair com uma palavra o seguinte: ó, não alisa não, rebenta com tudo. Não alisa não, destrói. Dá para entender alguém que esteve na sala do trono sair comissionado para destruir um sistema de adoração? Dá para entender alguém que sai da sala do trono dizendo: olha, eu venho com uma palavra expressa para tudo. Está tudo errado. Você pensa que isso foi fácil? Quando Isaías recebe essa palavra, ele diz: meu Deus, mas por quanto tempo vai durar isso? Quanto tempo que eu vou ser essa empatia no meio do povo? Ele respondeu, porque você não fica sem resposta diante de Deus, tá? Verso 11 diz assim: ele respondeu, ele quem? Deus. Até que seja desolada as cidades e fique sem habitante, as casas fiquem sem moradores, a terra seja toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Irmãos, quem tem chamado profético, não pensa que vai ter moleza aqui na terra, até que a obra se complete, ou seja, até a volta de Jesus. Se Deus colocou uma palavra na tua boca, você tem que falá-la. Mas eu acho uma maravilha aqui no verso 13, que diz assim: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto, é uma árvore muito frondosa, viu? E como carvalho. Olha só, Deus está falando aqui de ministérios, tá? Eu vou encerrar já, o nosso tempo já foi. Deus está falando de ministérios frondosos. Deus está falando de árvores que, grandes sombras, grandes folhagens, grandes belezas. Deus diz: decepa pelo toco, porque a santa semente está no seu toco. Sabe do que Deus está falando? Todo o aparato das árvores frondosas estão sufocando a verdadeira semente que está no tronco, a para. Jesus diz assim: olha, o machado já está posto à raiz das árvores. É chegado esse tempo em que Deus irá usar homens e mulheres cheios do Espírito Santo como remanescentes de Deus. Você vai ver Isaías falando de remanescentes, você vai ver Isaías falando de rebentos, de árvores que foram cortadas pelo tronco, mas que um broto vai nascer de novo nesse tronco, reescrevendo a história do ministério, reescrevendo a história do chamado dos homens na terra, dando vazão ao Espírito Santo e a uma verdadeira adoração. E é isso que Deus está fazendo nestes dias. E Deus está chamando eu e você para esse tempo. E Deus está falando agora de uma esperança para aqueles que estão vendo o sistema de adoração se corrompendo. E Deus está dando uma esperança do toco. É do toco. Eu vou começar do zero. Diga ao irmão que está do seu lado: Deus está disposto a recomeçar. O profeta Isaías agora, amado, tem uma palavra rema.
vai ter um novo começo e um recomeço. Coloque-se de pé no nome de Jesus, eu quero orar com você.